Agora vejo nosso assunto. Jó. Todos nós conhecemos bem o livro de Jó. Todos conhecemos sua história. Talvez alguns não conheçam o livro, cada uma daquelas partes dos argumentos, mas a síntese da história de Jó, ela é bem conhecida de todos. Agora vejo, foi uma expressão de Jó, depois de sua experiência mais profunda com Deus. Interessante é que Jó saiu daquela experiência difícil, pela qual passou uma provação dura, vendo o Senhor de uma forma melhor, de uma forma diferente, e em virtude disto, ele também se viu de uma forma diferente. É importante neste início, e vamos ser rápidos em virtude do nosso tempo, mas é importante neste início de meditação da Palavra de Deus, entendermos lá em Jó, no capítulo 1, versículo 1, esta descrição sobre Jó. Um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Este é o registro acerca de Jó. No capítulo 2, nós temos Deus falando, Deus dando o seu testemunho, a sua opinião, a sua verificação, o Deus que sabe todas as coisas, sobre Jó. E lá no capítulo 2, verso 3, Deus diz a Satanás: reparou em meu servo Jó. Jó 2, verso 3. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Capítulo 1. E segundo, o testemunho acerca de Jó é que ele era homem íntegro, justo, servo de Deus, homem temente a Deus. Tudo que vemos, tudo que lemos no livro de Jó precisa nos fazer voltar a este início, para não fazermos mau juízo de Jó, para não concluirmos errado acerca de Jó, que era um homem sincero, um homem temente a Deus e que, colocado em prova tão dura, ele quis até morrer. No entendimento que tinha até então acerca de Deus, ele viu Deus não mais como aquele homem, como aquele ser bom para ele, mas sim como alguém que de repente estava perseguindo, judiando. Ele não entendia por quê, mas ele não amaldiçoa Deus. Ele continua submisso a Deus, mas agora com muitas perguntas
e ele queria assim ter a oportunidade de conversar com Deus de uma forma diferente da que ele sempre conversava. Ele orava, ele cultuava, mas ele queria, de repente, vamos falar assim, numa expressão humana, face a face com Deus, como nós estamos aqui, fazer perguntas a Deus. Por que isto se eu sou justo? Por que isto se eu sou íntegro? Por que isto se eu não cometi nenhum pecado, no sentido específico da palavra, para sofrer o que estou sofrendo? Então esta era a dúvida de Jó, porque seus amigos o tempo todo lhe jogavam na cara que ele estava sofrendo porque ele merecia sofrer, porque ele era um pecador, porque ninguém na face da terra sofreria o que ele sofre se não fosse alguém a quem Deus abominava e tudo. Conhecemos bem o livro. Mas Jó olhava para si e de forma sincera, ele não se achava perfeito, então não é esta a questão, mas não entendia que merecia sofrer daquela forma. Na teologia da época, o entendimento que as pessoas tinham era que Deus vinha e castigava, Deus vinha e punia aquele que tinha cometido o pecado. Este era o entendimento geral. Mas na vida de Jó isso não batia. Mas Jó também tem coisas a aprender. Ainda que fosse um servo temente a Deus, um servo íntegro, mas na sua experiência Jó vai descobrir, vai aprender que o olhar dele, em comparação ao olhar de Deus, era muito limitado. O entendimento, o conhecimento, a sabedoria dele, ele que orientava pessoas, ele que aconselhava, a sabedoria dele, muito pequena, aliás, nenhuma sem Deus, porque a sabedoria que ele tinha foi dada pelo próprio Deus. E eu volto a lembrar hoje, os irmãos, fiz isso aí alguns domingos, Deuteronômio, lido pelo Deck, 8, a segunda parte, 8 ou 7, Deuteronômio 8, a partir do verso 10, que às vezes nós achamos que nós somos demais, porque a minha inteligência, porque a minha capacidade, porque o meu desempenho. Em Deuteronômio 8, ali a partir do verso 10, o que Deus fala é: nada do que você tem ou é algo que venha de você mesmo. Fui eu que te dei a capacidade, a inteligência, a habilidade. Você tem que agradecer e não se colocar melhor do que as outras pessoas, sejam elas quem forem, tenham ou não capacidade. Você tem que agradecer. E eu não estou dizendo que Jó não era um homem grato, eu estou aqui colocando o outro lado, nós que não somos como Jó, e que às vezes, por causa da natureza humana em menor ou maior grau, destratamos pessoas, nos colocando num nível melhor do que ela, maior do que ela. Às vezes isso acontece bastante numa hierarquia em empresa, que é hierarquia de papel, mas pessoas são pessoas e merecem o respeito, a consideração e, biblicamente falando, o amor de cada um de nós. O amor muda tudo quando no trabalho nós pensamos em Jesus e oferecemos a Jesus as nossas palavras, as nossas ações, o que somos. Muda tudo, porque as pessoas vão ser abençoadas, elas vão ser bem tratadas, nós não vamos ser grossos com ninguém, vamos ser pacientes, mansos. Mas essas coisas se aplicam a nós. Jó, a palavra de Deus já dizia aqui, homem íntegro. E é o próprio Deus que fala isto acerca de Jó. Ele fala para quem? Para Satanás. Para Satanás. Mas vamos aprender um pouquinho acerca do que Jó aprendeu, mesmo sendo este homem que agradava
tanto a Deus e que parece ironia, né? Por agradar tanto, sofreu o que sofreu. Ele tinha condições de sofrer o que sofreu. Deus sabia, Deus conhecia. Jó, nos termos do Salmo 139, conhecem o Salmo 139? Deus é aquele que sonda os nossos corações. É aquele que nos formou no ventre materno. É aquele que sabe tudo sobre nós em todos os sentidos. Deus conhecia Jó. Satanás não tinha chance nenhuma, se daria mal. Bem, mas até Jó tinha que aprender. Jó 40, já lá no final da sua experiência com Deus. Todos conhecemos a história de Jó, né? Quem não conhece, todos sabemos do sofrimento de Jó. Jó 40, verso 1, depois de Deus já ter falado, já ter se manifestado, já ter se revelado a Jó ali, vamos dizer assim, da forma que Jó queria. Aí Jó vem com estas palavras. Depois de Deus ter feito uma série de perguntas, às quais Jó não tinha resposta. Se Jó não tinha respostas a estas perguntas de Deus, como ele queria entender o que Deus estava fazendo? Como ele queria entender o agir de Deus? Então Deus mostra para Jó que era um servo íntegro, um servo temente a Deus, um servo de quem Deus se agradava, mas que uma coisa é Deus, outra coisa é o ser humano. Disse ainda o Senhor a Jó, depois de ter falado muitas coisas, vem essa última etapa aí. Aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. É Deus falando com Jó. Sabe o que Deus está fazendo? Não está puxando a orelha de Jó, está ensinando Jó. Ele sabia que Jó entenderia as palavras dele, quando simplesmente não saberia, não teria respostas para as perguntas de Deus. Deus sabia que Jó aprenderia. E nós aprendemos. Quando Deus nos fala, ou a gente continua falando, ah não, Senhor, mas não é assim. Ah não, Senhor. Então Deus fala, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Tem nível para isso? Responda a Deus aquele que o acusa. Cadê as respostas? E que perguntas tremendas Deus faz. Como eu gosto de ler esses capítulos ali a partir do 38 mais ou menos. Deus falando, Deus mostrando a Jó. Então Jó respondeu ao Senhor. Esta é a parte que nos toca. Sou indigno. Quem é que está falando sou indigno? Aquele cujo depoimento de Deus acerca dele foi: reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Como é que Jó se vê agora? Sou indigno. É assim que Jó se vê. De repente ele se viu cobrando Deus sem entender uma série de coisas, porque há coisas que nós não entendemos mesmo. Mas a conclusão de Jó foi: sou indigno. E realmente era. Como todo ser humano é. Porque lemos na Bíblia, não há um justo, nenhum sequer, nos termos de perfeição, nos termos de nunca ter cometido nenhum pecado. Só o Deus Filho
que veio ao mundo como nós, como ser humano, e em nada pecou. Sou indigno. Como posso responder-te? Jó passa ali na discussão com seus amigos o tempo todo, se justificando e querendo ter uma entrevista com Deus para falar: eu quero ver o que ele vai falar sobre mim. Ele pode fazer o que ele quiser, mas me acusar ele não vai poder, porque ele sabe quem eu sou, ele sabe da minha vida. Mas aquilo era uma cobrança de Jó a Deus, porque ele não entendia tudo, e realmente não entendia. Sou indigno, como posso responder-te? Põe a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Vemos um Jó agora vejo a mim próprio, agora vejo quem realmente sou, íntegro, fiel, mas indigno. Quando Deus se manifestou, Jó aprendeu que era indigno, que não tinha como responder a Deus, que deveria ficar calado, que falou sem ter respostas e decidiu não dizer mais nada. Agora Jó 42, versos 1 a 6. Por quê? Porque depois que Jó falou isso, Deus ainda veio com mais uma bateria de perguntas, como se Deus ainda quisesse fazer Jó refletir mais. Ainda não era suficiente, Deus veio com mais perguntas. Chega, Senhor, eu já entendi, eu sou indigno, por favor. Então Jó respondeu ao Senhor, depois de uma nova bateria de perguntas sem resposta da parte de Jó: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhecendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus que pode fazer o que quiser, inclusive na sua soberania, o Deus que tem propósitos, o Deus que tem planos, e os seus planos, seu propósito não pode ser frustrado. Deus quis recuperar o ser humano após a queda. O plano de Deus não pode ser frustrado, não foi frustrado. O próprio Deus, Filho, veio ao mundo, levou as nossas culpas sobre si. Celebramos agora há pouco esta vitória que temos em Cristo, de termos voltado à reconciliação com Deus, propósito de Deus que não pode ser frustrado. Porque aqueles que entregamos nossa vida a Jesus, cumpre o propósito de Deus de salvação, de reconciliação para a coroa da sua criação. Aqueles que rejeitaram, Deus, na sua justiça perfeita, não deixou de dar-lhes oportunidade, mas o plano de Deus se concretizou. O plano de Deus se consumou na cruz, como Jesus disse: está consumado. E na volta de Jesus, de uma vez por todas, nós teremos então o propósito completo de Deus na nossa glorificação realizado. E Jó percebe estas coisas, que ninguém frustra os planos de Deus, ainda que de repente não entendamos. E aí ele fala: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Está em capítulos anteriores, Deus perguntando a Jó: quem é esse que põe em dúvidas a minha palavra, a minha ação, o meu conselho, e faz isso sem conhecimento? Olha lá a diferença de níveis. Isaías 55, lido hoje de manhã pela irmã Fátima, mas, aquela parte ali. Dos caminhos de Deus que estão acima dos nossos caminhos, os pensamentos de Deus que estão acima dos nossos pensamentos.
Jó percebe isto. E ele diz o quê? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó reconhece. Tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí Jó diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O que nós aprendemos aqui? Que o homem justo, o homem íntegro, o homem fiel a Deus tem que se arrepender. O servo dedicado ainda tem o que aprender, ainda tem o que ver, não pode se colocar no pedestal, não pode se achar melhor do que ninguém. Jó ainda não tinha passado por essa experiência com Deus. Então ele considera que tudo que ele sabia correspondia a ouvir. Mas a sua experiência com Deus agora corresponde a ver. E é um ver que se desdobra aí em duas direções. Ele vê Deus de uma forma diferente. Ele vê a si mesmo também de uma forma diferente. E o servo que já agradava a Deus, portanto o servo humilde, aprende ainda mais a ser humilde. Aprende mais por causa da situação em que foi colocado por Deus. E ele diz, por isso menosprezo a mim mesmo, por isso me humilho. E além da humildade, da humilhação a que Jó, nesse momento, se entrega, reconhecendo, assim, diante de Deus, que ele não é nada, ele se arrepende. No pó e na cinza, para mostrar arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro. Deus continuou a perguntar, então, como nós falamos, até Jó ver que Deus pode fazer todas as coisas, que os planos de Deus não podem ser frustrados, que ele, Jó, questionou, colocou em dúvida a sabedoria do Senhor, sem conhecimento, questionou sem saber, que sem respostas para as perguntas de Deus, ele pôde crer e entender. Deus não respondeu o que Jó perguntou. Deus fez outras perguntas a Jó, que Jó não tinha respostas. Mas através do método de Deus, trabalhando na vida de Jó, na sua restauração, Jó pôde ver Deus com os olhos da fé, com os olhos do entendimento espiritual. É esse o significado da sua expressão. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora vejo Deus. Quero enfatizar mais uma vez aqui, na experiência de Jó. Agora, quando ele vê Deus de forma diferente, ele também tem uma visão diferente de si próprio. Resultado, Jó teve uma tomografia computadorizada do seu eu, não é nem radiografia, porque a tomografia é tridimensional, né? A radiografia não. Jó teve um exame de si próprio, ele se viu de forma profunda, Deus deu a ele esta visão. Então esse agora vejo pode ser aplicado tanto ao Jó que vê Deus numa nova experiência espiritual, e nesta nova forma de ver Deus, ele também se vê, ele percebe a grande diferença, ainda que fique sem a resposta que antes ele queria ter, agora ele percebeu que
ele não precisa dessa resposta. Ele precisa do Deus que tem respostas e nem por isso, de repente, vai nos dar as respostas que tem. E você está exigindo de Deus respostas que de repente Ele não quer dar? E eu estou exigindo respostas de Deus a questões difíceis, mas que de repente Ele, o único e verdadeiro Deus, o soberano, maravilhoso, grandioso Deus, não quer dar. Quer simplesmente que nós confiemos, que nós descansemos, que nós o vejamos dessa forma, como Jó viu. Quando entendermos como Jó entendeu, a nossa experiência também vai ser a de Jó. Nós vamos nos humilhar, vamos nos tornar mais humildes diante de Deus e diante das pessoas. Vamos nos arrepender daquilo que cobramos por não compreender tantas coisas. Vamos ser mais submissos, menos arrogantes quando falamos com o Pai. E olha que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele aguenta cada afronta nossa. Mas sabe como Deus olha para as nossas afrontas? Com um olhar de amor. Assim como olhava para Jó. Porque Deus, lá no seu patamar único, nosso Deus trino, pega e fala, esse está precisando de um pouco mais de trabalho. Deixa eu liberar mais sofrimento para ele. Porque o amor. Não é o contrário, é porque ama. E quer nos fazer sair das circunstâncias que vivemos vitoriosos, tementes a Ele, submissos, maduros. Pessoas que agora veem Deus e se veem como realmente são, como realmente somos. O Jó humilde e arrependido é abençoado por Deus. Como é que termina este livro de Jó? Olha, verso 12 do capítulo 42. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. É assim que termina a experiência de Jó. Sabemos aproveitar as experiências que temos e que vêm de Deus para nós? Sabemos experimentar, sabemos nos comportar diante das circunstâncias que vivemos, sem querermos nos colocar no lugar de Deus e encurralá-lo? Sabemos? Se o íntegro, justo, temente a Deus, Jó, aprendeu, você se acha mais qualificado, mais qualificada do que Jó para não ter o que aprender do Deus que sabe todas as coisas, quando a nossa sabedoria diante de Deus é pura tolice? Como vemos Deus? Como nos vemos? Sabe, a visão de Jó mudou até em relação às outras pessoas. E olha que ele era respeitado, ele tinha autoridade. Naquela experiência difícil, ele passou a ser, assim, alvo de críticas. Ninguém mais o procurava. Aquele lá, fomos enganados. Porque se passa por aquilo, não era o que parecia ser. Esse era o conceito das pessoas, mas e Jó, que sofreu tudo isso injustamente, como ele passou a ver as pessoas, com a misericórdia que vinha de Deus, com o amor que vinha de Deus. Se podemos aprender de alguém tão íntegro,
no sentido de que há sempre que melhorar. Como é que nós nos colocamos diante de Deus? Celebramos o que Jesus fez por nós. Qual que é a nossa tomografia computadorizada? Qual é, hein, o resultado aqui do nosso coração? Temos problemas de coração, no sentido espiritual da palavra? Temos problemas relacionados à mudança de atitude em relação aos outros? Temos mágoas a serem colocadas de lado, a serem vencidas? Precisamos perdoar? Precisamos aceitar o perdão daqueles que já nos procuraram? Somos humildes? Estamos abertos para receber o ensino da palavra de Deus, entendendo que vem da palavra de Deus e não da pessoa imperfeita que transmite esta palavra? Estamos abertos para Deus, para ver Deus com os olhos que o Espírito Santo quer nos dar, com os ouvidos que Ele quer que tenhamos para ouvir a sua voz. Que cada um de nós pense nessas perguntas, nessas questões. Qual é a nossa visão de Deus? Um ser todo-poderoso que se diverte enquanto sofremos? Um ser indiferente ao nosso sofrimento? Quando estamos em agonia, é isso que pensamos de Deus? Quando olhamos para a cruz de Cristo, esse pensamento não fecha, não combina, porque Deus se mostra de forma total no seu amor em relação à entrega de Jesus por nós. O que presenciamos é Deus levando o nosso pecado, nosso sofrimento para a nossa libertação. Então, nosso sofrimento vai ter motivo, sempre vai ter motivo. E se sabemos que o motivo não foi necessariamente alguma falha nossa, que esperemos em Deus e descansemos em Deus. De novo, como disse Pedro, se não for Deus, para quem iremos nós? Podemos descansar porque sabemos que Ele é amor. Podemos descansar porque a maior prova de amor Ele nos deu e Ele continua a cuidar de nós. E a intenção de Deus é restaurar, é manter-nos firmes, é nos fortalecer. Amém? Que Deus nos abençoe.